Boa noite, mais uma vez, na Rádio Sim, neste programa Ser Igreja, que está ao serviço da Igreja que está em Braga e também de Viana do Castelo. Todas as semanas, neste horário e até cerca da meia-noite, procuramos ser uma companhia agradável para quem nos escuta em casa, no carro, no hospital, na prisão, onde esteja e esteja connosco, pois tenham continuação e tenham uma boa noite, uma boa audição e que sejamos uma boa companhia. Estamos também, ou vamos estar também, na página da Diocese de Braga, em www.diocese-braga.pt, e pode também procurar a primeira parte, como habitualmente digo, no YouTube, no canal da Diocese de Braga. Hoje está connosco o Sr. Cônego Dr. José Paulo Abreu, que é Vigário-Geral da Diocese de Braga, da nossa Arquidiocese, e que nos vai falar um pouco de uma personalidade que é cimeira na vida da Diocese e que vai fazer umas bodas de prata. Estou a falar do Sr. Arcebispo Primaz, Dom Jorge Ortiga, que a 3 de janeiro de 2013 celebra as bodas de prata da sua ordenação episcopal e ao serviço da Diocese de Braga, como desde o início tem estado, primeiro como Bispo Auxiliar e depois como Arcebispo Primaz. Sr. Cônego, boa noite. Muito boa noite. Acho que é muito importante a gente aproveitar todos os momentos para falar de alguém que tem responsabilidades e que congrega muitas vezes simpatias, antipatias, que sofre, que tem momentos de alegria, e partilhar com o grande público, o nosso público que está aqui agora em sintonia connosco. Acho que é importante falar quem é o Arcebispo de Braga. Pois, o Arcebispo de Braga é da nossa gente, nascido de uma família humilde, em Brufo, Famalicão, chamado por Deus desde cedo para esta vida de entrega total pelo Reino, passou pelos nossos seminários de Braga, depois teve responsabilidades aqui na Diocese como clérigo, quer na Basílica dos Congregados, quer depois chamado a Vigário do Clero, quer num sítio, quer noutro, mostrou os seus dotes de serviço, de humildade, de diálogo, compreensão, entrega totalitária. Depois foi chamado a substituir o Sr. Dom Eurico no governo da Diocese de Braga, e aqui o temos tido. A chamada dele para o episcopado acontece no dia 3 de janeiro, a ordenação episcopal, a sagração episcopal acontece no dia 3 de janeiro, completam-se agora 25 anos no próximo dia 3 de janeiro. E, portanto, foi sempre alguém que viveu na Igreja, para a Igreja, connosco, em todos os momentos, bons, menos bons, de luta, de conquista, de sucesso, de preocupação. Tem sido este companheiro de viagem que Deus nos deu e, portanto, agora no próximo dia 3, e não apenas no dia 3, o dia 3 é o foco central, mas o ápice. Naturalmente estendemos um pouquinho as celebrações por vários dias, poderemos conversar um bocadinho sobre isso e sobretudo, estendemos estas celebrações para além da própria figura do Sr. Arcebispo. Penso que é importante pensarmos que temos neste momento este pastor, mas a Igreja é servida por pastores e qualquer que seja o nome que ele tenha, há uma função muito importante que ele tem a desenvolver na Igreja. E, portanto, é também uma ação de consciencialização, de sensibilização, é uma certa eclesiologia que queremos fazer com pretexto neste acontecimento dos 25 anos de ordenação episcopal do Sr. Dom Jorge Ortiga. Uma das características do nosso prelado, do meu arcebispo, do seu arcebispo, do nosso arcebispo, de quem está da Diocese de Braga, evidentemente, é a sua grande capacidade de perdão, de humildade, que chama, além da sua competência científica e académica, porque não é um homem que não tem um currículo também nesse campo interessante, mas, digamos, como pastor, ele é um pastor pós-conciliar, deixou de ser o príncipe da Igreja para estar muito perto de nós. E uma das coisas que eu acho que o Sr. Arcebispo tem, e uma das marcas mais vincadas da sua personalidade, é este sentido da comunicação, do diálogo, de ouvir todos. Não é preciso marcar grandes audiências, ele atende a qualquer pessoa em qualquer sítio, e esta capacidade de humildade, de estar próximo. Sim. Isto é uma radiografia certa? Absolutamente. Eu penso que é o bispo da proximidade.
Não notamos no Sr. Arcebispo posturas hieráticas, nem a propensão para o exercício do poder, que também lhe cabe, que o tem, mas tenta assim ser muito acessível, muito próximo, muito franco, muito cordato, sempre dado à boa paz, sempre conciliador, sempre muito amigo dos padres, muito preocupado sempre com eles, sempre disponível, de uma energia inesgotável, e na tentativa de marcar presença em tudo quanto ele sente que é importante estar presente, de um dinamismo fantástico e de uma proximidade inexcedíveis. Isso, sem dúvida nenhuma, penso que são características que toda a gente lhe reconhece. Nós às vezes esquecemos que o Arcebispo de Braga, e neste momento concreto, é uma figura que não é somente local. Ele tem um desempenho a nível internacional e sobretudo nacional. Foi Presidente da Conferência Episcopal, com o peso que isso significa de visibilidade para a vida da Igreja. E neste momento, na Comissão da Mobilidade e dos Imigrantes, da Imigração e Mobilidade, não sei o nome exato, mas anda por aí, é um homem que ultrapassa as fronteiras da Diocese. E como o Sr. Cônego disse há um bocadinho, de facto, é de uma atividade, de uma dedicação. Já me tem acontecido muitas vezes encontrá-lo a caminho daqui ou dali, vai para uma reunião, mas já está a caminho da outra. Isto é, de facto... Tem a ver com o seu zelo apostólico, com a sua forma de interpretar a missão que Deus lhe confia e também, felizmente, com a saúde que Deus lhe tem dado, porque o ritmo de vida que o Sr. D. Jorge leva, eu acompanho, como sabe, por funções... Ao mesmo ritmo. Já enfim, agora... acompanho e é absolutamente estonteante. E faz-me lembrar muitas vezes aquela frase: São Paulo, devora-me o zelo pela tua casa. E eu penso que o Arcebispo sente isto e vai até onde as forças lhe permitem e muito para além daquilo que outros seriam capazes seguramente de pedalar. Tem a ver com a maneira como ele interpreta a missão, esta missão de presença, de proximidade, sempre a puxar para a frente, com uma sadia insatisfação contínua. É uma das características do Sr. Arcebispo. Não, está bem, mas é preciso mais. Está bem, mas ainda temos que fazer. Certo, correu bem, mas e tenta sempre fazer um upgrade, tenta sempre puxar para cima, tenta sempre que as coisas ainda possam ser melhores. Ainda há ali uma insatisfação sistemática. Sente-se isso. E acaba por contagiar as pessoas que estão à volta, porque depois obrigam-nos a todos a pedalar. Eu sei. O lema, eu acho que é interessante pensar que o lema de alguém, o lema de vida de alguém, revela um pouco a sua própria personalidade. Quem escolhe um lema tem a preocupação que ele seja o reflexo para o exterior daquilo que é o sentir íntimo da pessoa. Ao escolher que todos sejam o Sr. Arcebispo teve essa preocupação. Teve. Para além da formação académica e espiritual e dos nossos seminários, e penso que isto é conhecido, não me levará o Sr. Arcebispo por relembrá-lo, há um movimento de espiritualidade que o Sr. Arcebispo, ainda como sacerdote e ainda como jovem, abraçou, que é aquele movimento dos focolares, e que o marcou na espiritualidade dele. E uma das coisas que o marcou dentro da espiritualidade desse movimento é exatamente a causa da comunhão, que todos sejam um. O Tu Non Sit foi de facto o seu lema que ele encontrou para colocar no brasão e como um norte para o seu episcopado. E não o fez fortuitamente, percebemos por toda esta atividade e por toda esta vida, tantos anos de dedicação à nossa Igreja bracarense. Esta é uma aposta clara dele, às vezes contra toda a paciência, contra toda o desespero, enfim, ele está aí nessa causa e está de corpo inteiro. Ainda bem que o senhor Cônego, e ele chamando de Arcebispo, para lá caminhará com certeza, mas ainda é muito novo, não é? Porque não sabe. Dos males dos livros. Não, acho que não. Chamou isso aqui à colação e acho que é importante. O facto do Sr. Arcebispo ter uma ligação afetiva a este movimento notável que é o movimento dos focolares e que tem mexido com muita gente e com muitas estruturas, porque não é um movimento, não é mais um.
É um movimento criado por uma mulher excepcional, que era Lubick, que marcou a vida da Igreja durante o século XX, não é? Por vezes, poderia haver a tentação do Sr. Arcebispo ver a Igreja como, passa a expressão, uma coutada do movimento que ele abraçou e a que se dedica. Eu não tenho essa visão. Não. Pessoalmente eu não tenho essa visão. Não, de todo. Nunca senti isso. Pode ter a sua evolução pessoal, as suas marcas pessoais, as suas simpatias, isso é normal, mas nunca isso vai em desconsideração de quem quer que seja, nem em menos solicitude por qualquer outra obra de apostolado, por qualquer outro movimento ou por qualquer outra associação que integra a Igreja. Dá-se por inteiro a toda a gente, ainda que no seu interior tenha, obviamente, algo que ele sente que melhor lhe alimenta a sua própria espiritualidade, que mais o ajuda a aproximar de Deus, mas isso é perfeitamente legítimo. Nós não somos nem abúlicos, nem apáticos, nem apátidras, nem... A casa do Pai tem muitas moradas, é normal que cada um tenha as suas preferências, se encontre melhor neste ou naquele espaço, nesta ou naquela área de espiritualidade, desenvolvendo mais este ou aquele aspecto do Evangelho. São opções tranquilas, mas que não significam que alguém seja privilegiado e que os outros passem enteados, nem pouco mais ou menos. Sr. Cônego, uma das as atividades começaram já no dia 20 de dezembro. Nós estamos já na sexta-feira, é no dia depois. O que é que há de importante de salientar desse primeiro passo da celebração das bodas de prata? O dia 20 foi marcado pela ceia do clero. Nós chamamos-lhe a ceia, ainda que seja efetivamente um almoço, e que também é muito mais que um almoço, porque é o encontro do clero. Temos um tema de formação, e tivemos. E depois, na segunda parte deste encontro, dedicamos a fazer uma retrospectiva rápida do que foi a vida do Sr. Dom Jorge Ortiga. Desde nascimento até aos dias de hoje, e apanhando as várias coordenadas por onde ele tem desenvolvido a sua atividade e por onde tem desdobrado a sua solicitude pastoral. É um momento importante, é um momento de balanço, é um momento de síntese, é um momento de diagrama, de colocarmos diante de nós o que é esta vida toda por inteiro dada à Igreja, desde os mais tenros anos até agora que a vida vai chegando à sua maturidade. Isto serviu para, naturalmente, nos consciencializarmos do valor da pessoa em causa, mais que isso, se calhar, do valor do bispo e do pastor que Deus nos deu. Naturalmente que olharmos para a forma como os outros benemerentemente gastam a vida, isto desafia-nos, como é evidente. Não estamos cá para fazer sombra quando o sol se lembra de bater de algum lado e, portanto, são sempre incentivos também para quem acompanha estes percursos, e serviu para exprimirmos a nossa ação de graças, obviamente, a Deus, em primeiro lugar, que nos disponibiliza estes belíssimos recursos humanos, e também à pessoa em causa, o Sr. Dom Jorge, por ter aceito o desafio que Deus lhe lançou e arcando com tudo o que isso implica. Esse desafio tem coisas boas, tem outras que são seguramente momentos de cruz, faz parte da vida de todos, e portanto aceitou isso de bom grado, aceita sorridente, sempre entusiasta, sempre olhar para a frente, e portanto este momento do dia 20 foi muito importante como ponto de balanço, como arrancada, digamos, sinergia assim, de entusiasmo e como gratidão pela vida do Sr. Dom Jorge. E depois? Agora vamos ter no dia 30 um outro dia que considero importante. Nós preparamos um subsídio e que tem a ver com a missão do Bispo na Igreja, e pretendemos que o próximo dia 30 seja em todas as paróquias da Diocese chamar a atenção para a importância do papel que o Bispo tem na Igreja. E quando falamos do Bispo, naturalmente há aqueles monos clássicos que o Bispo tem, não é? O de santificar, o de ensinar, o de governar. É bom relembrarmos que esta é a missão que lhes cabe, mas também relembraremos o Bispo exatamente como fomentador das vocações, relembraremos o Bispo como incrementador de tudo quanto são obras de apostolado, sejam elas no campo catequético, missionário, pastoral, social, e portanto este papel dinamizador que cabe ao Bispo numa diocese. E lembraremos de uma forma vincada também o Bispo como garante da unidade.
Eu recordo sempre, quando se fala dos bispos, e com todo o respeito que tenho pela missão deles, recordo sempre o Santo Inácio de Antioquia, não é? Que comparava a missão do bispo na sua diocese e a necessária ligação que tem que haver dos presbíteros. O Santo Inácio falava dos presbíteros, mas penso que há forciores que se pode dos leigos, toda a gente religiosa. Se as cordas não estão ligadas à cítara, não há afinação possível, nem podemos cantar afinados um hino ao Pai Criador. E, uma imagem muito bonita essa. Uma imagem muito bonita. E vamos tentar que no próximo dia 30 haja como que este repensar do papel do bispo na diocese, no plano da eclesiologia, o que ele é, o que ele significa, chame-se Jorge ou tem outro nome, mas esta é a missão que lhe é dada por Deus, que é dada aos sucessores dos apóstolos, que é dada aos nossos bispos. E, portanto, penso que esta consciencialização da nossa diocese para a figura do bispo e o que ele representa no seio da Igreja é um momento muito marcante, porque não queremos apenas coisas exteriores, ainda que as tenhamos programado, mas importa perceber o que é que efetivamente estamos a celebrar em espírito de Igreja. Isto até porque estamos em pleno ano da fé, e um dos desafios do ano da fé é precisamente tomar consciência de que o que é que cada um é na vida da Igreja, não é? Como batizado. Exatamente. E é bom porque às vezes do bispo nós temos a ideia de alguém que até tem um traje especial e põe umas coisas especiais e que vai a uma paróquia episodicamente, deitam-se os foguetes, cantam-se coisas bonitas e depois tudo morre, tudo esquece. Claro. Afinal o bispo tem muito mais, digamos que o desempenho, a missão do bispo está para lá destes epifenómenos que são importantes, mas que não definem só por si. Claro, o epidérmico também faz falta, os rituais fazem falta, as manifestações exteriores fazem falta e naturalmente tem lugar. Agora, se ficarmos só por aí, não é? Isto toca ao oco. Pouco, não é? Toca ao oco. E, portanto, importa perceber que quando estamos a homenagear, neste caso, a figura de um bispo, estamos a homenagear o próprio Jesus, presente nele, como vigário, e estamos a celebrar esta Igreja que somos e que é presidida por alguém e que está a presidir no afeto, na estima, na caridade para com o povo de Deus. Normalmente, quando a gente lê a patrística, não é? Os padres da Igreja falam muitas vezes do bispo como aquele que preside na caridade, como aquele que preside, mas que é um pai, é uma autoridade paterna, não é? E a Igreja precisa disto, sob pena de sucumbir quer pelas divisões internas, quer pelas tendências centrífugas, não é? A Igreja precisa deste garante da unidade e precisa de perceber-se como cordas que acabam por encontrar afinação e harmonia na ligação a uma cítara. A imagem é muito bonita. Acho que os nossos ouvintes vão registar essa imagem de Santo Inácio de Antioquia, da cítara e das cordas, que para darem música é preciso que estejam ligadas ao mesmo aro comum, não é? E esse aro é o bispo. Senão há uma desafinação, não é? Uma desafinação muito grande. Portanto, dia 30. Depois há dia 3, outra grande... Dia 3 temos várias coisas, também elas penso muito emblemáticas. Uma delas será, os seus filhos têm vontade de se juntar com todos os bispos auxiliares que passaram aqui por Braga e que já são muitos, que o ajudaram e que estão espalhados agora por várias dioceses do país. Felizmente eles anuíram ao convite na totalidade e, portanto, é um encontro assim íntimo, mas que eu acho de muito interesse, porque também exterioriza um pouco, para além da estima que o Sr. Arcebispo tem por eles, simboliza este perceber que a Igreja é um conjunto e todos ajudamos e que é preciosa a ajuda e a colaboração de todos. Foi mesmo a iniciativa do Sr. Arcebispo convocar os seus bispos auxiliares, agora titulares, mas na altura auxiliares. Depois, às 3 horas, no dia 3 de janeiro, vamos ter um encontro com o clero e este encontro com o clero será um tema de formação. Depois haverá espaço, após a conferência, que começará ali pelas 3 horas da tarde, haverá espaço para uma palavra pronunciada por um clérigo, por uma religiosa e por um leigo, dizendo cada um, nos carismas que tem e na missão que tem na Igreja, o que é que sente perante a figura do bispo, e em concreto ser Dom Jorge Ortiga. Às 17h30 vamos ter a Eucaristia na Catedral, e que bom seria se os nossos fiéis pudessem disponibilizar um pouquinho a agenda. Quem governa sente a alegria do governar, mas também o peso do governo. E acho que todos nós na vida precisamos de um reforço positivo.
E precisamos sentir que as pessoas também, não é que estejamos à espera de compensações humanas, não, mas não deixamos de ser humanos. Evidentemente. Nós não deixamos de ser humanos. Importante e acho sentir, que é importante este reforço positivo, este fazer sentir à pessoa que apreciamos o trabalho que ela tem, o suor que gasta, o empenho que põe, as energias que coloca aí para que a Igreja funcione e vá para a frente, apesar de todas as dificuldades. E nos dias de hoje, quem acompanha um pouco assim de cima o que se vai passando, percebe as dificuldades que é gerir, governar, orientar, neste mundo, às vezes um bocado perplexo, confuso, multi-informático, confuso, sobrecarregado de tanta coisa, às vezes desnorteado também. E, portanto, 17h30 na Catedral, no dia 3, felizmente convidamos os bispos do país a estarem presentes na concelebração, na grande maioria estarão cá. Presentes. Convidamos também os sacerdotes a concelebrarem, mas convidamos também o povo de Deus. Aliás, a figura do bispo ou do padre não faz sentido sem o povo. É para o povo de Deus, para os cristãos, que os padres são ordenados e que os bispos são sagrados bispos, e portanto, pronto, fica aqui uma convocatória que eu sublinho com veemência à presença na Catedral, dia 3 de janeiro às 17h30. Depois à noite teremos um concerto onde estarão 3 grupos corais da Diocese e 2 organistas, é assim um programa variado. Teremos o Coral Ensaio da Póvoa de Varzim, teremos o Coral Magistrói de Barcelos, teremos o Coral de Vila do Conde, Coral de São João Batista de Vila do Conde, e depois teremos 2 organistas, o Padre Marcelino, que está ali em Cabeceiras e que é um dos músicos da nossa praça, e teremos um outro organista chamado António Alexandre Capitão Ribeiro, e portanto será um programa variado, mas com música na Sé, às 21h30, com músicas de compositores bracarenses, ou pelo menos com grupos corais e organistas que desenvolvem a sua atividade e o seu ministério no seio da Arquidiocese de Braga. Portanto, 21h30 na Sé é outro dia. Dia 3 de janeiro. Seguramente interessante. Depois teremos, para finalizar o programa, no dia 6, que é domingo, na Cripta do Sameiro, teremos a presença a abrir as hostes do Grupo Coral da Misericórdia de Vila Verde, e depois será dada posse aos Conselhos Económicos da Arquidiocese, vão todos tomar posse na mesma altura, é um sinal de unidade também, e de corresponsabilidade, porque os Conselhos Económicos são fundamentais na boa gestão, na gestão e na pastoral da nossa Arquidiocese. E, portanto, o Sr. Arcebispo entendeu que seria esse o local ideal e seria o momento marcante para, em igreja, em unidade, em corresponsabilidade, impulsar os novos Conselhos Económicos. E depois teremos cada arciprestado irá ter uma saudação ao Sr. Arcebispo no final da tomada de posse dos Conselhos Económicos. Irá, com qualquer coisa de típico, ter uma pequena graça, saudar, festejar, no fundo marcar a presença de uma forma visível, junto ao Sr. Arcebispo de uma forma visível, para que se perceba que está aqui a igreja toda, estão os arciprestados todos. E às 16h30 teremos a Eucaristia, cantada pelo Grupo Coral do Sameiro e animada também pela Orquestra dos Arautos do Evangelho, e no momento da ação de graças cantaremos um Te Deum, e pronto, de uma forma assim simples. Terminamos com a ação de graças. Não é nada deslumbrante, de festividades, da romba, mas somos nós com o coração em festa. Provavelmente também é o programa que está mais de acordo com o perfil do Sr. Arcebispo. Sim, não quer grandes menos coisas. Menos de estrondo e mais interior, mais de empenho, mais de envolvimento e mais de sentido de igreja, é isso que ele pretende. E, portanto, gizamos, obviamente, o programa, e eu faço parte da comissão organizadora, juntamente com todos os responsáveis por comissões e com os seus bispos auxiliares, e, portanto, a comissão tentou também ir de encontro, obviamente, ao querer do Sr. Arcebispo e à maneira dele ser e de estar em igreja. Senhor, é a segunda vez que eu lhe ia chamar Arcebispo, mas que coisa, quer dizer, eu não tenho... Estamos a falar dele. Falar dele, pois, evidentemente, mas não sei, eu gostava já agora que fosse uma premonição. Não sou dado a essas coisas. Não segundo isso. Não sou dado a isso, o que lhe ficava muito bem. Mas não queria que fosse embora. O Sr. Cônego agora, eu pedia-lhe que despisse a sua veste de vigário-geral e entrasse na de Presidente da Confraria do Sameiro. Aliás, terminou a falar precisamente do Sameiro. Eu sei que o Sameiro é uma das grandes preocupações que traz consigo há 2 ou 3 anos, que é uma preocupação séria e que se tem desmultiplicado numa série de projetos e iniciativas, das quais, muitas delas, nós aqui conversamos
e demos conhecimento aos nossos ouvintes, até com a presença do Sr. Cônego. Há alguma coisa que gostasse de dizer, que esteja mais ou menos próximo relativamente ao Sameiro, dessas atividades em que o Sameiro tem sido pródigo e, de facto, acho que com o êxito que tem sido bom, mas que podia ser um bocadinho melhor? Pois, o Sameiro estende-se por duas linhas. Uma é a atividade normal. Obviamente, na quadra festiva que se avizinha, tentamos dar um colorido de festa ao Sameiro e vamos ter, por exemplo, já no próximo domingo, o concerto com os Arautos do Evangelho, um concerto de Natal. Começa às 15h30. É uma iniciativa que não é inédita, já a tivemos em anos anteriores e costuma encher a cripta do Sameiro e devo dizer, é muito interessante. Cantam lindamente, executam parte instrumental muitíssimo bem e costuma ser de ótimo resultado este concerto de Natal. Dispõe bem, anima-nos, enche-nos a alma e acho que todos estamos a precisar disso. E, portanto, na atividade decorrente, normal, ainda com um colorido festivo, no próximo domingo teremos o concerto de Natal. Vamos ter solennizadas, obviamente, as missas do dia de Natal e as missas de Ano Novo, como iniciativa próxima, e se calhar valerá a pena pelo menos mencionar essa, que é a que está mais próxima, como iniciativa para aquela campanha do telhado, que nós temos vindo a fazer. Não podemos parar, nós temos neste momento à volta de 170 mil euros, já aqui tenho dito que o custo global das obras é de 550 mil, portanto ainda há um caminho longe, a percorrer, não é? Há um caminho longo ainda a percorrer e, portanto, vamos ter no dia 4 o Jantar de Reis, animado por um grupo que é aqui da sede de Braga, o Grupo Espiral, e essa é a próxima iniciativa, no dia 4. Faremos como ao costume, abriremos inscrições, solicitaremos a presença das pessoas e temos este IVA alegre, que é a presença do Grupo Espiral, para tornar ainda mais aprazível essa noite e ajudar a que conciliemos a ajuda necessária com o bem-estar que também procuramos e com um jantar de convívio, de festa, de alegria que desejamos para todos. Estamos na véspera não será, mas na antevéspera do dia de Natal. Quero dirigir uma palavra aos nossos ouvintes como vigário-geral, com todas essas funções que exerce. Eu ando alimentado nos últimos dias por uma história que li numa revista aqui da nossa praça, mas que é de uma aceitação tremenda, que é Cruzada, uma revista pequenina, com uma tiragem muito grande, e que, com as suas histórias, mas com a tal pedagogia que as histórias têm sempre. E então conta-se lá... Pedagogia dos simples. Dos simples. E então conta-se lá a história de dois jovens que na Rússia foram desafiados a dar aulas de moral, e entre outros sítios, num orfanato. E por esta altura de Natal explicaram aos miúdos órfãos como é que foi o Natal, como é que tudo correu com Nossa Senhora, com São José, com a dificuldade de encontrar a estalagem, com a gruta, com depositar o menino na manjedoura. Terminada a explicação, deram 3 folhas de cartolina aos órfãos, aos miúdos, para eles iconograficamente representarem o Natal. E foram passando pelo meio das carteiras os professores a ver como é que os miúdos estavam a trabalhar. Até que repararam que o João, um miúdo de 6 anos, em vez de uma manjedoura, tinha colocado 2. E então um dos jovens professores perguntou ao João: tu percebeste a história que a gente contou? E ele percebeu tudo direitinho, só que a um dado passo resolveu imaginar, resolveu fantasiar. E então a fantasia dele foi esta: o menino dos dois perguntou-me se eu tinha para onde ir. E eu disse-lhe que não, porque sou órfão, não tenho pai nem mãe. E para grande azar meu, nem sequer poderia ficar aqui ao pé dele, porque toda a gente que aqui vem à gruta traz-lhe prendas e eu não tenho nada para lhe dar. Mas eu fiz-lhe uma contraproposta: já que não tenho nada para lhe dar, poderia ao menos ficar aqui ao pé dele sempre, pôr aqui uma manjedoura também para mim, fazia-lhe companhia e emprestava-lhe o meu calor nesta noite fria. E Jesus aceitou a história, aceitou que ele ficasse ali a fazer-lhe companhia e a emprestar-lhe calor. Estabeleceu-se assim uma relação muito interessante, simbiótica, não é? O João fazia companhia e dava calor ao menino, e o menino fazia companhia e dava calor ao João. É este Natal assim, na proximidade, no calor, na companhia, a sentirmos bem com Deus e Deus connosco, que eu desejo para toda a gente. Muito obrigado, Sr. Cônego, e que de facto o Natal tenha o menino e haja lugar para os Joões que andam por aí. Muito obrigado e bom Natal a todos.